Coisas grandes nascem de sementes pequenas. Momentos históricos começam com um único passo audacioso. O Só Eles nasceu de um sonho. O sonho de inspirar, impactar e desenvolver Moçambique através de narrativas de quem já fez e continua fazendo muito pelo desenvolvimento desta nação. O nosso propósito vai além dos negócios. A visão que nos guia é a de um ambiente empresarial saudável, harmonioso e descontraído. Acreditamos que a verdadeira inovação e as melhores parcerias florescem quando a pressão é substituída pela conexão autêntica e pelo conhecimento prático. É por isso que Só Eles é um espaço exclusivo, meticulosamente concebido para ser o ponto de convergência dos líderes empresariais e visionários. Estamos determinados a ser um ator relevante e incontornável no empresariado moçambicano. Aqui, o conhecimento é impulsionado pela partilha direta e a inspiração é extraída das fontes mais fiáveis, aqueles que alcançaram o sucesso. Na primeira edição, fomos agraciados com a sabedoria inestimável do João Figueiredo. Na segunda edição, o Paulo Varela criou um ambiente onde o networking se tornou estratégico. E na terceira edição, a empresária visionária Esperança Mangares nos trouxe uma fusão magistral entre o mundo empresarial e a nossa rica cultura e tradição. Chegou a hora de escrever o próximo capítulo, mantendo a nossa essência. Para esta quarta edição, receberemos um homem de atitude e visão, Francisco Costa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Só Eles. Minhas senhoras e meus senhores, sejam todos bem-vindos à quarta edição de Só Eles. Com vocês, Francisco Costa. Boa tarde a todos. E antes de mais, queria agradecer a todos por terem vindo e dizer-vos que isto é muito mais difícil do que vocês imaginam. Esta coisa de ser do Só Eles não é nada fácil. Mas, obrigado a uma plateia cheia. E eu gostava de começar por dizer que vieram todos razoavelmente ao engano. Porque eu não tenho, a história da minha vida não tem interesse nenhum. E eu detesto falar sobre mim. Isto é verdade, eu detesto falar. Quem me conhece sabe que eu não falo de mim, não gosto de falar de mim. Então vocês perguntam porquê é que estás aqui, não é? Então porquê é que te meteste nisto? E eu vou ser muito sincero, eu meti-me nisto porque ninguém consegue dizer que não ao Módi. A Módi disse: Francisco, estou a pensar em ti para fazeres parte do elenco do Só Eles. Eu disse: não, nem pensar, não gosto destas coisas. Mas ao Francisco, não vai dizer que não. E eu insisti: não quero fazer. Mas ao Francisco, não vai dizer que não. Com aquele sorriso era impossível dizer que não. E aqui estou eu, mas estou aqui também por outra razão. Porque gosto de desafios. E falar de mim, da minha vida, era claramente um desafio. E eu, como gosto de desafios, aqui estou eu para falar um pouco de mim. Bom, e para falar de mim, vamos começar pela minha história, não é? E aquela que está ali é a minha mãe, comigo ao colo, há 58 anos. E minha querida mãe, com um sorriso lindo, e a sorrir, a mexer, não é? Uma fotografia estática com 58 anos e de repente a tecnologia consegue pôr a minha mãe a sorrir e eu a fazer assim com a mão. É encantador, mas simultaneamente muito assustador. Mas eu não venho falar de tecnologia, não preciso nada de tecnologia, não venho de todo falar de tecnologia, mas ponho aqui esta imagem. Bem, lembro-me de uma coisa, gosto de elogios, o miúdo era giro, não era? Nada dura para ser e transformou-se nesta coisa, mas pronto. Agora, eu pus isto aqui porque quando estive a pensar no que é que eu vinha aqui fazer, isto não é muito explícito, a moda não explica muito bem o que é suposto nós vimos aqui fazer, e eu não sei exatamente o que é suposto eu vir aqui fazer. E o que é? É vir falar da minha vida, da minha profissão, da minha carreira. É vir falar da minha vida pessoal, é vir aqui falar das músicas em que dancei, nos filmes que me encantaram, nos livros que me mexeram comigo. Não sei, é vir falar das minhas características. Quem sou eu para falar das minhas características? É bom que os outros falem das nossas características. Eu não sei. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Eu só estou neste palco
por causa do cargo que ocupa. Ninguém quer saber da vida do Francisco Costa para nada. Ok, para nada. E a única razão pela qual vocês podem querer ouvir falar de Francisco Costa é porque Francisco Costa é CEO do BCI. Caso contrário, Francisco Costa não existe. Não tem interesse nenhum. Tendo esta consciência, eu venho aqui fazer um bocadinho um misto de duas coisas. Já que vocês tiveram a amabilidade de vir aqui ouvir-me, um misto de duas coisas. Que é falar um bocadinho da minha vida profissional, da minha carreira, se quiserem assim, e da minha vida pessoal, e tentar perceber um pouco como é que as duas se interligam e em que influência é que uma teve na outra. E é isto que eu venho aqui fazer. E, peço desculpa, já fiz as neiras. Está aqui. E isto não é a inteligência artificial a transformar a minha mãe numa senhora de idade, é mesmo a minha avó. E porquê é que eu ponho aqui a minha avó? Já vos explico. Que teve muita influência na minha vida. Mas eu já vos disse no início que isto vai ser uma verdadeira chatice. Eu estou verdadeiramente convencido que isto não vai ser chato. Do tempo da dificuldade é muito difícil aguentar a atenção do público durante 45 minutos, que é o que é suposto mais ou menos esperar. E porquê é que eu acho que isto vai ser razoavelmente chato para vocês? As histórias, todas as histórias, têm que ter um enredo, um conjunto de contrariedades para garantir a atenção do público, não é? Porque se nós chegarmos a uma série da Netflix, em que no primeiro dia, está tudo ótimo, tudo bem. No segundo dia, está tudo bom, tudo ótimo. No terceiro dia, está tudo bom. Já não vou ao quarto episódio. E é um bocadinho a minha vida é assim. A vida tem muita graça. A minha vida é sempre muito igual. Eu sou um homem que viveu, eu diria que eu vivo aqui e agora. Eu vivo o momento. Eu vivo aqui e agora. Não perspectivo futuro, não alimento ideias de como é que vai ser o amanhã, não sou ambicioso, não tenho expectativas de futuro e, portanto, sou o homem do aqui e agora. E a vida foi correndo. Portanto, não tenho muita graça. Tive muitas contrariedades porque eu fui aproveitando a vida e fui andando com a própria vida. E, portanto, uma história sem contrariedades é sempre uma história razoavelmente maçadora. E esta é um pouco a verdade daquilo que é a minha história. Mas, quando eu estava a preparar isto, alguém me disse assim: tu não tens contrariedades, mas isso não é bem assim. Eu acho que tu tiveste muitas contrariedades na vida. E, de facto, eu tive algumas contrariedades na vida. E por isso é que está ali a minha avó. Minha avó era peruana, só falava espanhol, viveu 65 anos, ou 70, em Portugal, nunca falou português, fazia questão de não falar português, e, portanto, tinha um feitio, como já estou a perceber, um feitio difícil. E havia uma coisa que ela dizia sempre uma coisa com muita regularidade, que é uma frase de um poeta espanhol, o Ramón de Campo Maior, e a frase é assim: nada é verdade, nada é mentira, todo é del color del cristal com que se mira. Numa tradução assim mais ou menos livre, eu diria que isto é: nada é verdade, nada é mentira. Isto é a realidade é a forma como nós olhamos para ela. A realidade não existe, a vida é a forma como nós olhamos para ela. E isto marcou-me, a mim e aos meus irmãos, muito. Porque, de facto, conseguimos, isto fartou-se, a minha avó fartava-se dizer isto para dirimir problemas entre, isto é assim, isto é assado, e para dirimir problemas, usava muito esta frase para dizer: tem lá calma, nada é verdade, nada é mentira. Vê lá se pensas que é possível olhar para a mesma realidade de uma forma diferente. Isso ajudou-nos muito a crescer e acho que teve uma influência grande e ajudou-me, acima de tudo, a relativizar a vida. E eu digo que a minha vida não tem muito interesse, acho que vocês vão acompanhar uma seca, mas vou começar por aqui. Vou começar no fim. O fim é aquilo que vocês conhecem, é o Francisco Costa, CEO do BCI. E quando fui convidado pela Caixa para vir para CEO do BCI, eu era CEO do BCA, do Banco Comercial do Atlântico, em Cabo Verde. Quando me convidaram da Caixa para vir para aqui, obviamente que eu disse logo que sim. O banco é muito maior, o país é muito maior, o banco é muito maior, o desafio é muito maior e, portanto, era óbvio que eu tinha que dizer que sim, e disse que sim. E uma das coisas que eu tive quando vim para cá foi dizer às pessoas do banco: eu quero ficar. Eu tive algum tempo antes de chegar e estudei um bocadinho o banco, não é? Estudei os dossiês, estudei o relatório de contas, estudei um bocado do banco. Fiquei com a ideia, de facto, o banco é muito grande, tem muitas agências, eles têm um negócio muito concentrado em Maputo,
provavelmente o país também é um bocadinho assim, e com esta questão eu disse, eu quero ficar com a rede comercial do banco. E toda a gente me disse, não, o senhor não tem a rede. Não é color para o senhor ficar com a rede comercial do banco. E eu disse, mas eu quero ficar com a rede. E a coisa foi difícil ao ponto dos acionistas me dizerem, não é suposto ficar com a rede. Você não vai aguentar, não fica nada com a rede. Eu disse, mas eu quero ficar. Eu, se não aguentar, eu desisto, mas eu quero ficar. E fiquei com a rede. E eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Porquê que foi a melhor coisa que eu fiz? Porque me permitiu conhecer Moçambique. Ter uma ideia do que é Moçambique. Moçambique não é, de facto, Maputo. Moçambique é um conjunto de províncias completamente distintas umas das outras, em que é tudo diferente. As palhotas são diferentes, a cor da areia, da terra é diferente, a forma como as mulheres se vestem, o colorido é diferente, é tudo diferente de província para província. Isso é absolutamente encantador e acho que isso foi um ganho incondicional para mim do facto de ter ido para a rede comercial do banco. E posso-vos dizer que esta decisão já me custou mais de 10 mil quilómetros de automóvel feitos para ir visitar agências. Estamos a falar de 150 horas fechadas dentro de um automóvel para ir visitar agências. Não é fácil, não é fácil. E tivemos algumas viagens, digo eu, que está aqui alguém que viajou, fez estes quilómetros todos comigo, fizemos muitos estes quilómetros em circunstâncias algumas absolutamente incríveis. E eu gostava de vos dizer duas coisas. Primeiro, fizemos 2.300 quilómetros na província de Tete, 40 horas de carro, mais ou menos, com mais coisas no descanso. 1.900 quilómetros em Inhambane, 30 horas de carro. E porquê? Porque as viagens são, de facto, difíceis, não é? Eu vou falar de 2 ou 3 viagens com algum que marcaram de certa forma. Fizemos Beira, Xemba, demorámos 10 horas e meia a fazer Beira, Xemba. São 375 km. Demorámos 10 horas e meia. Parámos na beira da estrada para comer. Nem sequer fomos para o conjunto. Parámos 10 horas e meia. Fizemos Tete Mutarara, são 420 km, ou 430, não sei exatamente. Saímos às 4 da manhã, chegámos às 22 ou até 9 da noite. E assim sucessivamente. Tivemos várias viagens, mas houve uma viagem que eu vou-vos pedir para contar durante um bocadinho, que foi razoavelmente épica na forma como aconteceu. E é a viagem da Beira para Tete de comboio. O comboio que dura 24 horas para chegar da Beira a Tete. E eu estava a visitar vou para ali a viagem, não tem graça. Eu estava a visitar a Beira, fui à agência da Beira no CFM e perguntei quando é que vão estas linhas. E uma delas, esta linha, é a linha do Sena, vai até Tete. E eu disse para os meus colegas que estavam ali comigo, a próxima vez que formos a Tete, vamos de comboio. Não é possível, não queremos nem pensar. E eu disse, mas vamos. E vim para Maputo e passados uns meses resolvi, então quando é que vamos a Tete? Vamos lá a Tete marcar a viagem, vamos lá a Tete de comboio. E a resposta não aparecia, insisti, e a insistência foi tal que me disseram assim, não, o comboio não está a funcionar. O comboio não está a funcionar, pronto, tem azar, não posso fazer nada. Passados uns meses estava a conversar, ou melhor, fui almoçar para a administração do CFM. E no almoço, a certa altura, digo assim, eu gosto de andar de comboio, tinha marcado a viagem da Beira para Tete, mas vocês cancelaram a linha. Nós cancelámos a linha. Não, a linha está a funcionar, sempre funcionou. E, peguei no telefone, lá, pedi, marquem-me lá a viagem. Marcaram uma viagem, tudo combinado. Vamos todos para a Beira, tudo, comprámos mantimentos, porque o comboio não tem vagão restaurante, mas tem vagão lixo, com camas, é primeira classe, segunda classe, terceira classe, o comboio é fantástico, ar-condicionado, vale a pena. Depois tenho aqui os horários, se quiserem, se tiverem já perspectivos interessados em fazer a viagem, tenho aqui os horários para partilhar com vocês. Mas tudo combinado,
vamos para a beira, eu vou dormir, os colegas que me vão acompanhar vão para o jantar fora, no dia seguinte uma intoxicação alimentar, não devemos fazer a viagem uma vez mais cancelada. E agora, em junho deste ano, lá conseguimos fazer a viagem que está ali e que, apesar de vocês acharem que a viagem, apesar de eu achar que vocês não me vão pedir o horário dos comboios, eu digo que façam a viagem. É absolutamente encantador. É diferente de tudo. É mesmo encantador. Quer ter o comboio em todas as paragens, estão centenas e centenas de pessoas para ver o comboio chegar. Miúdos, crianças, as vendedoras. É encantador. É mesmo uma experiência. E o comboio tem muito mais qualidade do que nós imaginamos. É mesmo engraçado, à escola tem uma experiência mesmo. Eu convido as pessoas a fazer essa experiência. Bom, dito isto, isto é verdade, isto é o comboio, não é? Isto é numa paragem do comboio, a realidade é esta. Mas o que é que eu quero dizer com estas viagens? O propósito destas viagens não era só este, tem um propósito muito concreto de impactar as pessoas. É a vontade que eu sinto, que eu tenho, de impactar nos outros. E imaginem o que é o impacto num gerente, num caixa, num assistente, quando recebe o CEO do banco que faz 500 km ou 400 km, só para aquela agência, não há nada ali. É ir dali para a agência e voltar para trás. Não há absolutamente nada. O como eles se sentem felizes, como aquilo é bom para as pessoas, não é? E estamos ali uma hora com eles, na conversa, a conversar, nem vamos lá falar do negócio. Sabendo que o negócio não é grande coisa na maior parte destas agências. O objetivo não é a dinamização do negócio, o objetivo é trazer as pessoas para a ideia do banco, ou o conceito de banco, para estarmos mais próximos e impactar nas pessoas. E o impactar, eu também tenho procurado fazer este impacto dentro do mesmo aqui na sede, através de reuniões, achatando a estrutura. Temos cada vez mais comitês onde a administração se reúne só com técnicos. Não há diretores, não há estrutura. Isto é achatamento de estrutura para cada vez mais estarmos mais próximos e impactarmos cada vez mais uns dos outros. Bom, e valores familiares. A família como orientador dos valores daquilo que nós ficamos e que nós temos. É difícil, mas eu vou falar. Bem, tive uma educação muito baseada na ideia da responsabilização. Os meus pais educaram-nos, éramos 3 rapazes, eu era o mais novo, ou sou ainda o mais novo, educaram-nos muito numa base da responsabilização. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós tivemos muito poucas regras. A liberdade era mais ou menos total em a casa. E a educação foi baseada em valores. Numa explicação muito clara do que é bom, o que se deve fazer, o que não se pode fazer, o que é suposto e que tem mesmo de se fazer, e o que em momento algum a gente pode fazer e por aí fora. E esta definição muito clara destes valores e desta forma de estar obrigou-nos a sermos nós, filhos, a tomar as decisões do que é que fazemos. Estão aqui os cigarros, está aqui o isqueiro, está aqui o esforço. Fumem se quiserem. Eu acho que vocês não devem fumar. E nenhum de nós fumou. Isto é só um exemplo, mas isto aconteceu em variedíssimas coisas. O meu pai também não queria que eu andasse à pendura de moto. Os miúdos com famílias andam sempre de moto. E eu lembro-me das poucas vezes que andei à pendura de moto. O meu pai dizia, guia a moto à vontade, não andes à pendura, porque a pendura é o tipo que se magoa. Não andes à pendura. E foram raríssimas as vezes que eu andei à pendura de moto. E o meu pai não estava lá para ver. Portanto, isto não era um problema da responsabilização. E, de facto, consegui, e acho que os meus pais conseguiram, a ideia da responsabilização. Eu uso ali o estoicismo, não há nenhuma pretensão em ser estoico, mas os valores que estão inerentes ao estoicismo foram os valores que os meus pais me transmitiram. Não sou o Marco Aurélio, nem tenho pretensões a ser, mas os valores do estoicismo estiveram sempre presentes na minha educação. E os valores são vários.
não vou aqui estar a fazer grandes referências, mas integridade, ética, justiça e ensinamento, aprendizado, se quiseres. Isto são valores que trouxe à vida e trago também, obviamente, para a forma como faço a gestão. E essa ideia, no estoicismo, há uma coisa que eu gostava de falar, no estoicismo há uma ideia muito mais importante do que esta, que é a questão dos valores só, que é o conceito de autocontrole. O conceito de autocontrole é um conceito muito engraçado no estoicismo, tem a ver com o seguinte: nós não podemos dominar e controlar aquilo que nos acontece. Ninguém tem capacidade para controlar e dominar aquilo que acontece. Mas nós temos a absoluta capacidade, total domínio sobre a nossa reação àquilo que nos acontece. E este conceito de autocontrole, que eu acho absolutamente magnífico, e que também me permitiu cumprir muito daquilo que eram os requisitos de educação dos meus pais, que é, quando nós somos miúdos, não bebes, não fumas, não te drogas. E a gente distancia-se da coisa. Eu quero lá saber o que é que tu pensas sobre mim. Mas tu és um painho, és um puto. Quero lá saber o que é que tu pensas de mim. Eu distancio, eu reajo à minha, sou eu que domino as reações que tenho sobre o que os outros pensam de mim. E isto ajudou também, obviamente, na vida profissional muito. E acho que, pensando bem, o grande gestor é o gestor que, dentro do contexto em que vive, consegue fazer o melhor no contexto. E o contexto pode ser uma pessoa que chama lapalice, mas é evidente. O bom gestor é aquele que faz o melhor possível dentro de um contexto. O lapalice não diria melhor. Mas isto não é completamente tão lapalice quanto isso. Porquê? Porque eu não sei muito bem o que é o contexto. Eu tenho que ir à procura de perceber bem o que é o contexto que é definido. É a parte das organizações, é a parte da nossa vida sobre a qual nós não podemos ter influência. E o contexto das organizações, há muita coisa nas organizações onde nós não podemos fazer nada. Está lá, aquilo é uma estrutura, funciona. Vamos lá, devagarinho, trabalhar naquilo que é possível trabalhar para que apodemos valor e para que as coisas mudem. Bom, voltando à minha vida e ao meu sonho. É o sonho de ser professor. Sou um romântico, não parece, mas sou um romântico. Eu tinha a ideia de ser professor. E professor que é? Professor primário. E porquê? Porque acho que as pessoas que mais impactam em nós a seguir aos pais são o professor primário. Eu pergunto se há aqui alguém que não se lembra do seu professor primário ou da sua professora primária. Eu acho que não. Todos nós nos lembramos do nosso professor primário. O professor primário marca. Okay? É quase a continuação da casa. E a ideia de impactar nos outros, a ideia de um miúdo que é uma esponja absorvente que absorve tudo aquilo que a gente dá, ser professor desses miúdos, ajudá-los a pensar, a crescer, a fazer coisas, era qualquer coisa que eu tinha como vontade. E já agora, se me permite, quando acabei o curso, eu estava decidido, eu ia, como a minha avó era peruana, eu ia para o Peru ser professor, ao interior do Peru. Estava decidido, tenho uma família, portanto, até as coisas razoavelmente bem combinadas, mas quando acabei o curso, um Sendero Luminoso, um grupo terrorista do Peru andava no interior do Peru a fazer atrocidades horríveis e os meus pais assustados disseram, não podes ir, não vás, não faças uma coisa dessa. E junto a isto, aquilo que já passou ali no slide, junto a isto eu já namorava com a minha atual mulher. E o amor e o Sendero Luminoso fizeram meter na gaveta o meu sonho de ser professor. Por falar de amor, tenho que falar da minha mulher. E a minha mulher foi provavelmente a pessoa mais importante da minha vida. E é a pessoa mais importante da minha vida. Porquê? Uma razão muito simples. Porque teve uma influência enorme na minha vida pessoal e teve uma influência enorme na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, bem, por tudo, porque me roubou o coração há 40 anos. Sim, 40 anos.
namorámos 11 anos no dia que fizemos 11 anos de casados, de namoro de casado. Dia 24 de maio de 1996 casados. Vamos fazer 30 anos de casados no próximo dia 24 de maio em 26. E vamos fazer a mesma viagem que fizemos, vamos repetir a mesma viagem que fizemos na lua de mel. E uma coisa que eu gostava de falar da minha viagem de lua de mel, com uma certa graça, que é o seguinte: nós fizemos um poço do Coço e a meio do caminho ia-se mapas, não havia telemóveis, não havia GPS, não havia nada dessas coisas, íamos com os mapas e com os livros e com aquela coisa toda, e eu de repente leio, mas já sabia, mas que era possível irmos para Las Vegas casar. Então desviámos, nós vamos fazer um desvio, vamos nos casar, vamos sim senhor. Então fizemos um desvio, fomos ao Nevada e casámos novamente em Las Vegas. E portanto casei 2 vezes com a mesma mulher, num horizonte temporal aí de não sei, não chegou a ver, não chegou. E pronto, em Las Vegas são estas 2 indústrias, o jogo e os casamentos, e nós não íamos propriamente jogar, e portanto passámos por lá para casar. Mas a Rita teve uma importância muito grande na minha vida profissional. Mas antes disso, eu quero falar dos meus filhos. A Rita é mãe dos meus 2 filhos. Tenho um filho, Francisco, de 26 anos, e o filho Afonso, de 24, são uns miúdos homens que me têm dado imensas alegrias na vida e com quem acho que tenho uma relação muito particular e que consigo fazer viagens todos os anos com eles e estar todos os anos com eles, apesar de viver a esta distância. Nós, como a maior parte das pessoas, não vivo com eles, mas conseguimos ter uma proximidade muito gira e a tecnologia hoje permite, de facto, coisas fantásticas. Mas a Rita teve uma importância muito grande na minha vida profissional. Porquê? Porque eu fui mau aluno, não fui aluno fraco, fui mau aluno até ao 12º ano. E 11º foi quando eu disse, enfim. E a partir daí a Rita fez-me ser um aluno razoável. Nunca fui bom aluno, mas fui um aluno bastante razoável e isso foi uma grande mudança na minha vida. Mas a Rita teve outra característica muito importante na minha vida. Foi uma mulher que me apoiou em todas as decisões que eu fui tomando ao longo da vida profissionalmente. E ela ajudou-me a chegar a Cabo Verde. Não foi a remar comigo para chegarmos a Cabo Verde, mas ajudou-me a chegar a Cabo Verde. E em que medida é que eu posso dizer isto? Num dia de 2014, o Sporting jogava com o Chelsea em Alvalade. E eu fui ver o jogo. Fui ver o jogo ao camarote da Caixa. E no camarote da Caixa estava lá um benfiquista ferrenho que era administrador da Caixa. Isto é verdade, ele era um benfiquista mesmo ferrenho, que é o José Pedro Cabral Santos. Estava lá, já agora, nesse dia, o Sporting perdeu 1-0 com o Chelsea, com o gol marcado do ex-Benfica, Matites, e era o Chelsea, o treinador do Chelsea era, como sabem, o Mourinho. Bom, mas no fim do jogo, o Zé Pedro perguntou-me: Francisco, tens carro? Eu digo: tenho, dás-me boleia até à Caixa. Dou. E no percurso da Caixa até, ou melhor, do Estado de Alvalade até à Caixa, o Zé Pedro, entre outras coisas, estamos com um problema em Cabo Verde, preciso de alguém para ir para Cabo Verde, para a administração de Cabo Verde. E eu disse: eu vou. E ele disse: oh, Francisco, estou a falar a sério, não preciso, não alguém vá para lá e é uma pessoa que tem que ir para o próximo mês tem que estar em Cabo Verde. Eu vou. Estás a acusar? Não estou a falar a sério, eu vou. Mas tu nem falaste com a tua mulher. Eu disse: eu vou. É como se eu já tivesse falado com a mulher: eu posso ir, eu vou, eu tenho autorização da minha mulher para ir. Pronto. E é que isso a importância que a Rita teve na minha ida para Cabo Verde.
este exemplo, esta história que eu conto de Cabo Verde, conto por duas razões. Primeiro, para uma vez mais agradecer publicamente à Rita a forma como me tem ajudado, mas também para falar um pouco de como era no vinho, não é? Para falar também um pouco daquilo que acho que marcou muito, e acho que este é um bom exemplo, marcou muito a minha carreira, a minha vida, e marca a minha vida pessoal e a minha vida profissional, que é a atitude. A atitude é um conceito, a atitude é um conceito vago, não é? Mas a atitude neste conceito, modo de agir, de quem quer atuar, quem quer dar ação, quem quer fazer acontecer, e é aquele livro de detalhe que faz as coisas acontecerem verdadeiramente. E isto tem sido, aquilo que me fez levar a Cabo Verde foi a minha atitude. Foi aquela coisa de dizer de imediato, aí vou eu estou disponível, eu vou. E eu acho que isto tem marcado muito a minha vida e a minha forma de funcionar. Mas, organizacionalmente, eu defendo que a atitude é provavelmente a coisa mais importante, a coisa que eu mais quero dos colaboradores, dos meus colegas e de toda a gente. Eu vou explicar porquê. Eu chego ao ponto de dizer que a atitude é mais importante que o conhecimento. E eu tenho ali uma equação que diz conhecimento vezes atitude igual a resultado. E o vezes, ou melhor, o zero, na multiplicação é o elemento absorvente. E eu ter um PhD com zero atitude numa organização, dá-me um resultado zero. E, portanto, ir buscar talentos, sim senhora, mas eu preciso de talento que o saiba aplicar, eu preciso de talento que queira verdadeiramente contribuir para o sucesso organizacional. Isto é muito relevante. E, portanto, eu chego ao ponto de dizer a atitude é mais importante que o conhecimento. Porquê? Porque quem tem a atitude certa vai buscar o conhecimento. Se não souber, procura-se, vai estudar, vai tirar cursos, vai fazer o que for necessário para ganhar o conhecimento, porque tem a atitude certa. Portanto, eu acredito verdadeiramente que a atitude chega a ser mais importante do que o conhecimento. Eu vou dar mais um lamiré sobre aquilo que eu acho que tem a ver com a minha atitude. E estava a trabalhar no BNU em Lisboa, trabalhava no marketing, era um técnico de marketing e havia uma diretora muito inspiracional na área comercial, a doutora Gracinda Raposo. Eu resolvi pedir uma reunião à secretária dela, uma reunião para ir falar com ela. Eu era miúdo, acabei há 5 anos, para ir na banca. E aquilo demorou, ouvi insistir, demorou, e a certa altura já tinha mais ou menos desistido, e recebo o telefonema da secretária, a doutora Gracinda, dizendo assim: Francisco Silva, eu fui, chego ao gabinete da doutora Gracinda, e a doutora Gracinda está a assinar os papéis e continua assim, a assinar os papéis, eu aqui em frente, não é assim, e ela continua a assinar os papéis, e diz-me assim, seco, diga. Aquele momento em que nós vamos dizer o que eu vim aqui fazer, quer dizer, já estou arrependido mais, não é no que vim. Mas eu virei para ela e disse assim: doutora Gracinda, o que é que eu preciso de fazer para vir trabalhar consigo? Levanta os olhos, fecha a porta, sente-se. Eu vim do mês para não trabalhar com esta senhora. Pronto. Então, obrigado. Voltando à minha história de vida, nasci em Alvalade, da clínica de São Miguel, agora já está aqui o João Filipe, já que eu fui buscar isso da história, nasci em Alvalade. E vivi até aos 4 anos na parede, ia pescar na parede. E aos 4 anos o meu pai resolveu viver para Moçambique. Eu comprei um avião, meteu-nos a nós também no avião, e vim ver para Moçambique, para Maputo, para a data, na semana, e vivi nesta casa, vivi aqui durante 2 anos só. E mas vou-vos lembrar de imensas memórias de Moçambique e já vou explicar. E vivi aqui durante 2 anos, e depois, em 72, em 70, em 72,
Voltámos para o Porto, onde vivi há 11 anos, e depois crescemos. Mas só falar em 2 minutos também, ou 5 minutos, sobre o Moçambique. O que é que isto impactou em mim? É assim, como é que é possível ter muitas memórias de Moçambique? Não é muito possível, eu vivi há 10 anos, e era muito miúdo. Não é possível eu ter muitas memórias, mas eu tenho imensas memórias de Moçambique. E porquê? O meu pai tinha a mania da fotografia. Fazia slides de tudo. E filmava tudo em super. Isto tudo. Nós íamos para todo lado, o meu pai via de máquinas, ou a tiracolo, e de máquinas fotográficas, filmava tudo. E eu vi a vida. Era muito diferente do que é agora, como vocês sabem. E, portanto, a televisão só tinha 2 canais, que eram fraquinhos, e eu fartei-me de fazer serões entre os 6 e os 14 anos, fartei-me de fazer serões de família a ver filmes. E cenas de slides, e depois as coisas ficavam montadas, quando era chato de montar e desmontar, fazíamos sexta-feira e sábado outra vez, íamos a coisa. Eu vi quilómetros e quilómetros de filmes de Moçambique. E, portanto, tenho memórias das coisas a mexerem. O colorido dos mercados, nós íamos para os mercados, o meu pai ia para os mercados filmar, íamos para todo o lado, para a estação, para todo o lado, tudo aquilo que eu hoje tenho aqui e vejo, eu tenho na minha memória, passo a expressão, porque vivi estes momentos a ver filmes e filmes e filmes de Moçambique. E pronto. Depois, hoje estou em Maputo, no BCI, como toda a gente sabe, estou aqui. E sou CEO do banco. Mas aquilo que a maior parte das pessoas não sabe que está aqui é que eu comecei a minha carreira no BCI há 33 anos. E ninguém não por isso. Eu comecei a minha carreira no BCI como analista de risco há 33 anos. Só que era este BCI, não era o meu, não era o mesmo. Mas é verdade, eu comecei a minha carreira num banco, e penso que vou acabar a carreira aqui também, mas começo a carreira e acabo a carreira num banco com exatamente o mesmo nome. Este banco chamava-se Banco de Comércio e Indústria, era um banco do Grupo Santander. Eu comecei como analista de risco aqui. Bom, estou quase a terminar, com mais 2 ou 3, mais uma ideia essencial que eu gostava de transmitir, que tem muito a ver com a minha forma de liderar e simultaneamente a minha forma de estar na vida. Eu fiz uma carreira transversal. Passei a minha vida toda a ver os meus colegas a fazerem carreiras verticais e a terem muito mais sucesso, a chegarem muito mais rápido do que eu. E andei de direção em direção. E porquê é que isto aconteceu? Eu hoje acho que isto teve alguma influência na minha carreira, mas eu não sei muito bem porque é que isto aconteceu, mas isto aconteceu pelo seguinte. Porque eu tenho esta ideia muito fincada e por aprendida, obviamente, que é quando o ganho marginal do nosso dia se aproxima de 0, quando eu chego a casa e digo assim, hoje não aprendi nada, eu hoje não sei mais nada do que sabia no dia anterior, está na altura de mudar. Mude-se de função, mude-se de tarefas, mude-se de direção, mude-se de banco, mude-se de profissão, mude-se de país, mas mude-se. E esta percepção de que é preciso estar constantemente em mudança e em crescimento, em absorção de conhecimento, faz, na minha perspectiva, toda a diferença daquilo que é o sucesso de uma pessoa, na lógica de que o conhecimento tem o valor que tem. Bom, e para terminar, já vai muito longo, eu peço desculpa, Moisés está a dormir, peço desculpa, e vou terminar com uma coisa piegas, verdadeiramente piegas, porque eu sou um piegas, e vou terminar com uma coisa muito piegas que tem a ver com o seguinte, com aquilo que o meu pai me ensinou, que era a coisa mais importante da vida. O meu pai sempre disse, o amor é a coisa mais importante da vida. E ele era verdadeiramente um romântico e achava mesmo isto e ensinou-me isto. Eu também acredito muito nisto. Eu acredito muito que o amor é a única coisa que verdadeiramente vale a pena
O meu pai falava de amor entre um homem e uma mulher, o meu pai era apaixonado pela minha mulher, pela minha mãe, peço desculpa, e teve, e transmitiu, falava obviamente de amor entre homem e mulher, e eu quero falar de amor de uma coisa um bocadinho mais vaga, mais ampla, que é relações afetivas. A única coisa que verdadeiramente vale a pena na vida são as relações afetivas. Tudo o resto bem são difíceis. E fartei-me de ouvir livros, poemas na sala em casa com o meu pai a ler, trechos de filmes, todos muito à volta desta temática do amor. Tenho coisas giras guardadas, mas trouxe para você daqui uma coisa que me marcou muito na minha vida, um bocadinho, que é o Príncipezinho. Eu sei que isto é ultra banalizado, mas o Príncipezinho. Isto é um audiobook do Príncipezinho de 1957. Nós a pensarmos que os audiobooks eram coisas modernas. Um audiobook de 1957, feito pela editora Festa do Brasil, com o narrador é o Paulo Autran e a música é do António Carlos Jobim. É um disco absolutamente magnífico, hoje em dia está na internet, disponível, acessível a toda a gente, mas é um disco absolutamente magnífico, também está no Spotify. E eu vou trazer aqui um trechozinho do Príncipezinho para partilhar com vocês e depois terminamos esta coisa. E o trecho tem a ver com onde o Príncipezinho está a caminhar e encontrar a raposa, e eu acho que o trecho da raposa do Príncipezinho é demasiado encantador para eu não partilhar com vocês. O que quer dizer cativar? Uma coisa muito esquisita. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, tu não tens necessidade de mim. Não passa aos seus olhos de uma raposa igual a 100 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. Isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. Por favor, cativa. Assim o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, Eu vou chorar. Não, perdoa. Eu não te queria fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Diz. Mas tu vai chorar, Bom, então não estás lucrando nada. eu lucro por causa da cor do trigo. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para eu dizer adeus e eu te farei presente de um segredo. foi o príncipezinho rever as rosas e concluiu que a sua era única no mundo. Voltou então a raposa. Adeus. Adeus. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Isso sou eu. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Patrícia. Seja foi uma luta. É sempre assim. Tenho grande de aqui, como disse muito bem, estar aqui a convidar vocês para desfilarem. Foi difícil? Não, estou. Não foi? Então, Ricardo, gostaria de convidar o temos um presente. Um presente? Assim, uma recordação. É sempre bom ser isso consigo, porque são eles que para marcar a vida das pessoas. Eu acredito que foi uma boa aula, abri-lhes um bocado de si e não sabíamos que eu falo um bocado de francês. Eu não sei falar. Já tenho aqui o Ricardo. Merci beaucoup, como ça va bien? É a única coisa que sei, uma salva de palmas e vamos começar de uma próxima tentar clicar lá.
Queria dar uma foto aqui,